passo dessa sexta-feira lindíssima, a gente vai aprender a fazer um travesseirinho para berço em costura criativa com a artesã Eliane Pascoal. Seja bem-vinda! Muito obrigada. Dar um abraço. Que prazer. Olha, eu sempre falo que todo mundo tem um pezinho no artesanato, tá vendo? Com Você certeza, também tem. viu? Só já vem de gerações assim passadas. Minha mãe também gosta bastante. Ai, que legal. Essa história merece ser eternizada. Eu faria um quadro Sem com essa dúvida. agulha, colocaria lá pra lembrar sempre dessa bisavó. Minha bisavó, né? Sua bisavó, Quem deixou que comigo legal. foi a minha avó Neuza, né? Que era filha da minha bisavó Aparecida. E ela deixou comigo, eu guardo com muito carinho. Ai, que Que delícia. eu não cheguei a conhecer minha bisavó, acredita? Olha só. Mas eu tenho um carinho muito grande por ela. E esse amor ao artesanato também. Ai, nós artesãos ficamos muito felizes de saber que sua história se conecta com a nossa. Ai, obrigada. Lindíssima. Vamos costurar? Vamos. Conte mais Vamos sobre lá. essa peça que a gente vai aprender Ó, hoje. então eu vou ensinar a fazer aqui um travesseirinho que serve para berço, serve para ficar na caminha, serve até como aquela naninha, né, para ficar juntinho da criança. Também eu trouxe ali algumas opções, como fazer maiorzinha para ficar já na cama, um quadro, lembrancinhas. Então, a partir de uma ideia, a gente consegue transformar em vários outros produtos, sempre assim no artesanato. Vai soltando a imaginação, a Isso, criatividade. e vai criando conforme... aí várias peças. Então, a gente tem desde a lembrancinha ao quadro, né, para decorar ali o quarto. Então, Legal. aqui, o que a gente vai precisar? Os materiais vão estar lá, né, no Instagram Isso do Faça. mesmo. Então, peguei 2 tecidos. O tecido principal, escolhi um tecido branco aqui, porque daí ele destaca mais o bordado. E coloquei a oração do Santo Anjo com o anjinho aqui, olha. Tem as asinhas Que brilhantes. lindo. Um coraçãozinho. Dá pra pegar? Aqui? Traga aqui. Isso. Ó, tá? Tem assim um coraçãozinho. E aí a gente vai precisar do forro também. O forro pode fazer tanto no tecido da mesma cor ou estampadinho, eu preferi um estampado. A gente vai fazer um babadinho para deixar mais gracioso. Então, peguei um tecido aqui, ó, uma faixa, só dobrei ao meio, tá? Para facilitar aqui o vinco. E aí a gente vai começar costurando ela. Então, primeira coisa para prestar atenção aqui, ó, deixar ela toda no direito. Eu vou juntar aqui, ó, essa peça. Deixa eu abrir aqui. Ó, vou abrir. E aí eu vou fazer uma costura para unir essa faixa. Ó, unir a faixa, então essa é a primeira parte, ó. A gente pode abrir as nossas costuras, passa, tá? E aí, ó, só dobrar. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó, vai ter uma faixa inteira, tá? Pra gente colocar na almofadinha. Feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu tô usando aqui um bordado inglês. E aí eu vou dar uma dica bem legal, principalmente para quem não tem máquina de acabamento, costura só com máquina doméstica. A gente vai deixar direito com direito aqui da nossa peça, ó, dessa forma aqui. E vamos fazer uma costurinha. Essa costura a gente vai fazer bem na beiradinha, tá, Carol? Ó, Ah, entendi. bem na beiradinha essa costura. Ó, fiz na beiradinha. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma técnica que é chamada de costura francesa. Para quem não tem overlock, para quem não tem uma máquina de acabamento, dá para também costurar e fazer um acabamento impecável. Legal. Ó, feito isso, o que a gente faz? A gente traz para esse lado de cá. Ó, a gente vai trazer aqui. Aí, como a minha rendinha, ela tem um babado, tá? Eu procuro unir aqui, ó, as faixinhas. E aí a gente vai passar uma costura maior que esconda essa costura daqui de dentro, Ah, ok. tá? Inclusive, o molde já está lá no story do Instagram, do @faça você mesmo. Isso. Ó, aí, Carol, o que as meninas vão estar disponibilizando é a matriz, tá? Essa matriz aqui de bordado entendi. do anjinho, tá bom? Ok. Vão estar disponibilizando para o pessoal que tem bordadeira eletrônica. Então, eu já deixei o arquivo disponível para todas as bordadeiras mais utilizadas no mercado e consegue fazer o download lá. Ótimo. Mas daí, eu vi aí você falando, né, para seguir o programa. Eu acho que tinha que colocar muitos comentários lá para ganhar, né? Com certeza. Você não concorda com Tinha que isso? deixar lá o que o pessoal tá achando. Isso, comenta bastante lá. Ó, e aí a gente consegue ficar, então, com esse tipo de acabamento aqui, tá? E olha que legal que fica a união aqui das faixinhas, ó. Fica Certinho. uma continuidade. Ah, legal. Ó,
Feito isso, o que a gente vai fazer? Fazer um franzidinho para dar o frufruzinho. Eu vou ensinar aqui a fazer na máquina para quem não tem nenhum tipo de recurso, tá? Lá no ateliê eu já utilizo um calcador que ele mesmo tem essa função. O que a gente faz aqui para conseguir fazer isso? A gente vai aumentar no máximo aqui, ó, a tensão da nossa máquina, tá? Então, deixa eu ver, eu sou um pouco leiga. Vem cá, vem aprender, Carol, vem pertinho, ó. Então, geralmente a gente costura aqui, ó. Tá vendo que tem até um detalhe, ó, marcando os pontos? Geralmente essa é a tensão legal. Aí a gente vai aumentar, deixar no máximo. Por quê? Porque daí a gente deixa o ponto frouxo e consegue fazer um frufruzinho. Tá? Entendi, ó, legal. e aí a gente vai costurando aqui, ó, pra poder ficar mais fácil. Tá vendo que dá uma franzidinha? Sim. Aqui, ele vai franzir pouco mesmo, tá? Porque não tá com o calcador ideal. Mas aí a gente vem fazendo o quê? Depois puxando só uma linha. Ah, ele continua franzindo, Isso, então. pra gente poder fazer o babadinho. Pode fazer nesse e também no outro tecido. Qual é a dica importante aqui que ajuda muito? Quando a gente vai usando a linha assim comum, ela é uma linha que quando você puxa, ela vai arrebentar com muita facilidade. Então, quando for fazer isso, coloca uma linha mais forte na parte de cima, porque daí não vai arrebentar e você vai fazer esse trabalho bem mais rápido. Ótimo, tá? legal. Com mais facilidade. Então, feito essa parte, é super simples, ó, facinho de fazer. Carol, você não costura? Não. Tá conseguindo entender? Eu tô. Então o pessoal de sim. casa vai entender também. O bom é que eu sou esse filtro aqui. Ó. Então aí aqui eu já trouxe o nosso babadinho prontinho. Tá vendo como reduz o fica tecido? muito bonito, sim. Isso, ó. Aí a gente faz o charme, né, com o babadinho. Eu vou pegar essa caneta aqui, conhecida como caneta térmica. Eu risco ela e depois a gente passa ou com ferro ou uso o calor de secador, que sai facinho. Pra quê? Olha, que legal. Eu vou usar o cone de linha como molde. Então, as próprias ferramentas que a gente tem da costura servem como molde, ó. Vai otimizando. Isso, ó. Coloco aqui, ó, em toda a volta pra fazer o molde. E agora a gente vai costurar. Então, vou ajeitar aqui a minha tensão de volta. Como eu tenho a emendinha aqui do meu tecido, deixa eu encontrar ela, ó, tá aqui, eu gosto de colocar ela para baixo, tá? Ó, então coloco aqui e aí a gente vai começar a costurar em toda a volta. É bem simples de fazer, ó. Eu vou costurar também, procurar costurar mais na beiradinha. Ó, faz o retrocesso para prender o pontinho. Vou parando aqui só para ajeitar o babadinho. Nas curvas é quando a gente precisa prestar mais atenção. Uma coisa importante também de falar para o pessoal de casa. Essa questão aqui da redução, ela vai, quando a gente tá com o calcador, né, que eu comentei aqui que eu utilizo, o calcador, isso vai muito depender de máquina para máquina, tá? Então, às vezes, na medida que eu deixei, talvez a pessoa sobre um pouquinho de tecido ou ela precise aumentar um pouquinho, porque vai depender também do gosto pessoal de cada um. Às vezes a pessoa gosta com bastante babadinho, às vezes gosta com menos, tá? Então, isso depende muito do gosto. Ó, nas curvas a gente faz um pouquinho mais devagarzinho e depois a gente pode acelerar, ó. Ó, tá vendo? O meu aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai sobrar um pouquinho. Aí, eu começo a dar uma juntadinha nele aqui, pra poder reduzir e não sobrar, tá? Ó, eu junto aqui pra ele ficar bem franzidinho aqui. E aí, aqui eu não tô usando alfinete, nada, né, que já a experiência, mas daí o legal também é pra quem for iniciante, alfineta tudo antes, porque facilita também nesse processo da costura. E que aí com o alfinete vai indo de pouquinho em pouquinho. Não, depois, se você for alfinetar, você pode alfinetar toda a peça. E aí você costura de uma vez. Então, a gente perde um pouquinho de tempo no alfinete, mas aí ganha tempo na costura. Entendi. O pessoal tá comentando lá, elogiando o trabalho, viu? Ai, que bom. Estão dizendo que é lindo o trabalho, parabenizando você. Ai, que legal. Ó, costurado o primeiro, tá? Que aqui é com tecido. Ah, quem quiser também pode substituindo os materiais, usar só
a rendinha, aí fica a gosto. Aí o que que eu faço? Vou colocar a segunda rendinha aqui em cima, ó. Ó, essa rendinha, ela já franziu mais. Por que que ela franziu mais? Porque é só um tecido, o outro ele tá duplo. Então daí a máquina leva um pouquinho mais de tração para puxar, tá? Então tem também essa diferença, só que daí no resultado da peça fica bem legal essa diferença de franzido. E aí ele tem que também ficar bem rente o tecido que tá embaixo. Isso, exatamente isso, bem rente, porque o tecido de baixo, ele acaba servindo como nosso molde. Então, nos materiais que o pessoal tá colocando aí no Instagram, vai ter lá todas as medidas, tá? É bem facinho de fazer e como mostramos ali no começo do programa, ó, esse ele tá um pouquinho menor. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui o meu franzido. Como a gente mostrou no início do programa, para replicar em peças, a pessoa pode ir usando a criatividade e modificando. Legal. Cria uma possibilidade maior, né? Sim, e aí, sabe uma ideia também bem legal, Carol? Qual? Se a pessoa colocar uma fitinha de cetim na parte de trás, também serve como um enfeite de porta, né? Ao invés de ficar só uma almofadinha, serve como um enfeite de porta. Dá para usar no batizado, né? Fazer como lembrancinhas, 1001 possibilidades. Fazer um kit completo também. Um kit completo, exatamente. Porque daí a gente consegue atender aquela mãe que busca um produto artesanal como um todo. Então você consegue entregar desde a almofadinha até a lembrancinha. Ó, aqui já estamos quase finalizando. É bem facinha de fazer. Prontinho, ó. Essa parte aqui, então, a gente já costurou todos os babadinhos, ó. Quando abre, a peça vai ficar assim, tá vendo, ó? Ela já fica toda franzidinha. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu deixo ela toda aqui pra dentro, ó, dessa forma, tá vendo, ó? Deixo ela toda certinha. Eu tô dando uma puxadinha aqui, porque quando a gente utiliza o franzido, ele tende a retrair o tecido de baixo, tá? Entendi. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu forrinho. Como que eu faço para costurar com mais facilidade? Pelo lado de baixo, tá? Eu jogo ele para baixo. E aí, aqui, eu vou costurar deixando uma abertura. Por quê? A gente vai encher aqui, é uma almofadinha. E aí, agora, o que que eu faço? Eu uso uma margem de costura maior, tá? Pra poder esconder aquelas costuras que a gente fez antes. Então, precisa esconder todo mundo aqui, ó. Vou abrindo aqui, ó, ajeitando. Essa margem, então, seria para ajudar no acabamento depois? Isso, é para esconder todas aquelas costurinhas de baixo, tá? Então, primeiro, lembra que eu falei que a gente faz uma costura bem na beiradinha? Sim. Aí agora a gente faz uma costura cobrindo as costuras anteriores. Ó, liguei o turbo aqui, Carol. Olha só. Pra gente que é leigo, né, eu fico impressionada com a sua habilidade pra fazer, ir virando e tudo mais. Porque eu com uma máquina dessa, gente, já tava morrendo de medo ali do meu dedo. Carol, mas sabe o que eu costumo dizer para as minhas alunas? O quê? A habilidade, ela é treinável. Sem então, dúvidas. tudo que a gente faz repetidas vezes, a gente consegue fazer cada dia melhor. Ó, para não ficar excesso, eu corto aqui as partes arredondadas. E aí, aqui, pelaquela abertura que a gente deixou, a gente vai desvirar, ó. Tá? Não precisa deixar uma abertura muito pequena, por quê? Porque senão depois você vai sofrer para desvirar, tá? Deixa uma abertura que você perceba que é suficiente para você poder virar toda a peça aqui com tranquilidade. Ó, já virei aqui a minha peça. Pecinha também ótima para vender em feira de artesanato. E aí aqui legal. pela abertura a gente vai encher com fibra. Ó, a fibra, sempre que a gente vai encher, o ideal é que a gente vá soltando ela. Principalmente se a gente estoca em casa, ela vai
o saco, né, ele pega ar e aí a fibra vai ficando todas juntas. Aí pra não fazer gruminho na almofada, a gente vai soltando. E aí, ó, vai enchendo, colocando pra todos os cantinhos. Vai bem pouquinha fibra, tá? Ó, dá pra colocar um cheirinho, pra ficar, né, uma sementinha ali com um cheirinho. Dá pra ir dando aquele toque, né? Vai conforme a criatividade, conforme o gosto de cada um, até mesmo nas cores, né? Dá pra fazer várias cores diferentes. E aí trabalhar, né, como você falou, com a criatividade, pensando em como produzir uma linha de produtos, né? Porque a gente não precisa pensar em produzir só ali a almofada, dá pra gente fazer várias peças utilizando essa mesma matriz que já está disponível para as meninas poderem usar. Ó, isso mesmo. Então aqui, ó, a gente enche para deixar ela bem fofinha. E nessa parte aqui, como que eu faço? Eu junto e dou pontinhos à mão, para ficar um acabamento mais bonito. Vou pegar a peça ali para poder mostrar para as meninas como que fica o acabamento. Ó. E aí, pra cá? Onde que eu mostro? Qual? Acho que pode ser aqui mesmo, aí, ó. isso. E aí, a gente consegue deixar ela assim, ó, bem fofinha. Fiz os pontinhos aqui, ó, à mão. E aí, a gente fica com esse resultado. Aí, a ideia que eu falei pra você é isso daqui, ó. A gente colocaria, tipo, uma fitinha aqui atrás, tá vendo? Ah, e aí, dá pra pendurar. Poder pendurar. Isso. Ai, fica lindíssimo. Amei conhecer seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Seus contatos já estão aparecendo na tela. O pessoal que quiser seguir no Instagram, tiver alguma dúvida, eles podem entrar em contato com você também? Pode me chamar lá no meu Instagram, no canal do YouTube também, Todos é Farolzinho Ateliê. Me chama lá que vai ser um prazer conhecer vocês. Fala que veio daqui do programa, que eu vou adorar saber. Isso mesmo. Eliane, obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada.